A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira e vamos falar hoje sobre a divisão da Bíblia Sagrada. E para falar sobre a divisão da Bíblia Sagrada, nós sabemos que a Bíblia ela contém o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí você pode me perguntar, mas irmão Tiago, o que significa a palavra testamento? A gente se fala muito corriqueiramente, o Antigo Testamento, Novo Testamento, Velho Testamento, né? Como alguns dizem, ou Novo Testamento, mas afinal de contas, o que significa a palavra testamento? A palavra testamento significa aliança, pacto, concerto. Então a Bíblia Sagrada é dividida em Antigo Pacto, Antiga Aliança, Antigo Concerto e Nova Aliança, Novo Pacto e Novo Concerto. Então, no Antigo Testamento, nós temos 39 livros da Bíblia Sagrada e no Novo Testamento, 27 livros. Então, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, e a palavra testamento significa aliança, significa concerto. É bom falarmos também que entre o Antigo e Novo Testamento há um período que é chamado na história de período interbíblico. É um período de 400 anos aproximadamente. Encerra-se com Malaquias até as páginas de Mateus do Novo Testamento. Ali tem aproximadamente 400 anos, que é chamado período interbíblico. Nesse período, muita história aconteceu, como por exemplo, os mais assuntos importantes, que é a conquista de Alexandre o Grande, do Império da Grécia, a ascensão do Império Romano e outros acontecimentos. Então, nesse período, aconteceu um espaço de 400 anos. É bom falarmos também ressaltarmos aqui que no Antigo Testamento foi a aliança, o pacto de Deus com a nação de Israel. Lembra que no estudo, onde nós fizemos a divisão da Bíblia Sagrada ali no panorama, e falamos sobre o Pentateuco, que ali no Pentateuco nós temos os 5 primeiros livros de Moisés, e dentro desses primeiros 5 livros, o primeiro livro, o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, ele nos conta o princípio de tudo, mas principalmente a história da origem do povo de Israel, começando com Abraão e Sara. Então, o Antigo Testamento, ele vai nos contar a história do povo hebreu, a história do povo de Israel, os acontecimentos, os fatos que marcaram esta nação. Então, a aliança de Deus, o pacto de Deus é voltado para com Israel. E quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 24, versículos de 1 a 8, nós vamos perceber que Moisés está no Monte Sinai, porque Moisés, pela boa mão de Deus, tira o povo de Israel do Egito, caminha no deserto até o Monte Sinai, e ali no Monte Sinai eles se acamparam, e ali Deus então vai estabelecer a aliança dele com a nação de Israel. Então vamos perceber no texto que é morto ali um animal, o sangue é aspergido, tem o livro do concerto, que é a vontade de Deus para Israel. O povo de Israel aceita este concerto, esta aliança, tudo que o Senhor falou, nós obedeceremos. O povo deu a palavra, então é estabelecida a aliança, e Moisés, ele asperge o sangue sobre o altar, e ali foi estabelecida a antiga aliança, que tem como principal foco a nação de Israel e sobre o sangue de animais. No Novo Testamento, agora, a nova aliança, o novo pacto, ele é feito pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos Mateus capítulo de número 26, os versículos de número 26 a 29, Jesus está participando da sua última Páscoa,
está instituindo a Santa Ceia, a ceia do Senhor. E ali Jesus toma o pão e toma o cálice. E ele diz que o pão representa o seu corpo, que seria entregue por vós, como diz na palavra, e também para nós, que somos, os alvos da salvação de Deus, a raça humana. Mas também diz que o sangue, o cálice, representa o sangue da nova aliança. Então é nesse momento que Jesus diz que na sua morte, ele, como um cordeiro de Deus que estava sendo entregue para tirar o pecado do mundo, e ali então essa aliança de sangue, essa aliança, esse pacto, esse concerto é feito agora com todos aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Antigo Pacto, Antiga Aliança com o povo de Israel, baseado no sangue de animais. Na Nova Aliança, Novo Testamento, a aliança de Deus é feita através do sangue de Jesus Cristo, e em foco, como objeto, está todos aqueles que creem e recebem o Senhor como único e suficiente Salvador de suas vidas. Então, a única forma de nós termos aliança com Deus, pacto com Deus, comunhão com Deus, é através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi ele quem disse em João 14 e no versículo de número 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus em Cristo te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.